Olá pessoal, bem-vindo ao canal Sair da Merda. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouco a resenha do livro Na Anatomia do Estado. Vou trazer parte a parte de cada capítulo, vou fazer um resumo para ficar mais fácil para vocês entenderem. E é isso, se você está gostando da ideia, deixe seu like. Na Anatomia do Estado, ele tenta explicar como funciona de uma forma transparente o Estado, né? Sem censura, como ele demonstra nas mídias de hoje. Então, o Estado ele tenta se camuflar diante das mídias, perante ao público, perante a população de cada nação. E o Estado ele tem esse medo, ele tem esse medo de mostrar a sua verdadeira face. E a Anatomia do Estado, esse livro que eu estou demonstrando para vocês hoje, ele fala exatamente o que o Estado é, sem censura, de uma forma fria e direta, sobre o que o Estado é. Mas antes de começar a falar sobre o que o Estado é, no primeiro capítulo do livro, ele fala sobre o que o Estado não é. Então não somos nós. O Estado, ele é indivíduos ladrões, e nós, povo brasileiro, população como um todo, somos reféns dessa gangue, dessa máfia. E depois que o Estado já entendido que o Estado não é nós, né, ele vem trazendo que o Estado é de verdade. Então, o Estado, que nem eu tinha dito, o Estado é muitos indivíduos que usa a força política para conseguir dinheiro, ou seja, a forma de roubar, a forma que ele não precisa produzir nada, mas ele consegue roubar de todo mundo, ele consegue persuadir toda a população e roubar as pessoas falando que isso é imposto e será retribuído nas nossas estruturas, como escolas, hospitais, nossas estradas, né? Então, ele tenta dizer que isso a gente está pagando, isso será retribuído. Mas isso é mentira, isso já vimos nos vídeos anteriores, que não é possível o Estado ter eficiência no que ele faz. Não tem eficiência em nada que o Estado se propõe a fazer. No terceiro capítulo ele vem trazendo como o Estado se eterniza, qual é a maneira que ele usa para se eternizar. Então, uma das maneiras que ele faz para camuflar essa identidade verdadeira do Estado é trazer ideologias, né? Trazer ideologias políticas. Ele traz uma ideologia farsante, que seria dizer que ele é importante, né? Que o Estado é necessário, pois sem ele não existiria uma sociedade organizada. E isso também é mentira. O Estado não tem esse domínio, não tem esse papel de manter a ordem, né? Não tem esse papel de nos trazer um certo conforto, né? E trazer privilégios ou condições de nós, povo, sobreviverem. O Estado usa essa ideologia dentro da mídia, dentro das escolas. Então ele consegue impor isso, trazendo essa forma necessária de Estado. E isso já vimos que é mentira também. Não precisamos de um Estado para a nossa vivência em nosso país ou em qualquer lugar do mundo. Nunca precisamos do Estado. O Estado ele veio como um parasita. Ele não vem como uma coisa positiva. Ele vem somente parasitar as pessoas que produzem, as pessoas que estão dispostas a investir em alguma coisa e lucrar. O Estado ele vem para roubar, para tirar das pessoas que produzem. No quarto capítulo ele vem trazendo como o Estado ele transcende seus limites, como ele aumenta o seu poder, como ele faz para ter isso, né? Então eu tinha dito no quarto vídeo da série Anatomia do Estado, que o Estado ele tem o monopólio da força, ele tem o monopólio da maioria dos seus órgãos, né? Por exemplo, dos hospitais, das escolas, de diversas outras áreas onde ele tem um monopólio, ele tem um domínio, entendeu? Não adianta a gente abrir uma escola, se eu quiser aqui no meu espaço, abrir uma escola e ensinar crianças, eu não posso fazer isso, a menos que eu siga à risca o que as condições de ensino público menciona. Se eu quiser abrir uma escola, eu tenho que seguir esses princípios básicos de ensino público. Então, até mesmo as escolas públicas, escolas particulares, aliás, elas têm seguir esse princípio, né, destrutivo para o indivíduo, né? Então, esse monopólio faz com que ele transcenda os seus limites, que ele consegue aumentar o seu poder. Ele proíbe você de ter uma iniciativa e criar alguma coisa melhor do que o Estado. Isso não é difícil. Qualquer coisa você criar, em qualquer escola,
particular, de uma forma autônoma, ela consegue ter mais eficiência que o Estado. E para conseguir isso, para persuadir a população, ele usa a força, ele usa a violência. E ele é o único que tem o monopólio disso. Ele é o único que pode nos agredir com a força, com a arma de fogo. Então ele tem a lei em suas mãos. Então essas leis faz com que ele consiga transcender, ele consegue aumentar o seu tamanho, aumentar o seu poder sobre a população. Mas apesar disso, o Estado ele teme, né? Isso ele vem no 5º capítulo dizendo sobre o que o Estado teme, né? Ou seja, chega um momento que ele se torna obsoleto, ou ele será substituído por outro, ou terá uma revolução de um Estado para o outro, né? Como houve na Rússia, como houve em outros países altos, né? Teve essa revolução e com isso o Estado perdeu um pouco seu poder. No nosso último século, agora no século XX, o Estado ele fez ao contrário, ele na guerra ele conseguiu crescer, ele conseguiu aumentar o seu poder. Então, o que o Estado teme é ser substituído por outro, ou ter uma revolução de acordo com o livro, ou ele pode se tornar obsoleto, ou deixar de ter certa utilidade para a população. A criptomoeda, por exemplo, é um exemplo, né, dessa ineficiência do Estado. Então não precisamos mais de banco para guardar nosso dinheiro, para fazer com que nosso dinheiro aumente de valor, ou que ele renda em bolsa de valores, etc., onde o governo tem acesso. A criptomoeda ela vem sem acesso ao governo. Você não precisa declarar para o governo o que você ganha, o que você faz, né? A criptomoeda ela traz essa confidencialização. Ela consegue te proporcionar uma segurança em guardar seu dinheiro de uma forma confidencial. Somente você tem acesso a essas informações. Já no 6º capítulo, ele vem dizendo como ele se relaciona com outros países, né? Então, o Estado, que eu tinha dito há pouco, né? O Estado ele gosta de manter essa questão da guerra, né? Ele gosta de manter essas guerras entre nações. E isso favorece demais os países mais fortes. Então, há uma oportunidade em que eles conseguem aumentar o seu capital, ele consegue aumentar a sua expansão de território, um Estado. Então, ele consegue roubar de outros países se ele ganhar uma guerra. Se há uma guerra, os vencedores eles conseguem extrair imposto de mais territórios. Então, por isso que o Estado, às vezes, tem conflitos. É muito frequente você ver conflito, né? Na urna de eleição, a gente tem a guerra entre eleitores. Os eleitores, eles têm esses conflitos, pode ver que é muito frequente você vê xingamentos, né? Bolsonaro, na última eleição, foi esfaqueado. Então, existem essas guerras entre nações, mas para não ficar tão explícito, né, no livro ele fala que para você conseguir ter uma guerra entre nações, eles fizeram um decreto, eles fazem vários contratos com nações, de uma nação para outra. Então ele faz uma troca, né, de mercadoria, e quando há guerra entre nações, o povo que produz, o comerciante, ele é poupado, pois isso não pode influenciar no comércio, porque é isso que gera riqueza para o país. Então o comércio ele não pode ser influenciado durante uma guerra. Então isso faz com que ele funcione de uma forma mais organizada, entre aspas, porque não foi isso que aconteceu na última guerra, né? Os comerciantes foram atacados, né? Então é isso que ele menciona no livro. Então eles mantêm essa forma de tratados, né? com nações para nações, Estado com Estado. Eles fazem acordos, eles fazem, por exemplo, Brasil e Venezuela, vou dar o exemplo de dois países, né? Então fala assim, o Brasil chega na Venezuela, os políticos falam, olha, eu posso te mandar eu posso ceder para você alguns dos meus territórios no Brasil, né? Em troca disso você me fornece tal produto, né? Por exemplo, o petróleo. Então, eles fazem uma troca, né, entre acordos que eles fazem por lá. Então, já contando com a nossa mão de obra brasileira e contando também com a mão de obra dos venezuelanos. Ou seja, eles já fazem um acordo lá na frente falando como se nós, povo, fosse mercadorias. Entende? Então, essa é a forma que eles se comunicam, que eles se relacionam. Eles fazem trocas, né, de mão de obra, eles fazem trocas de terreno. Então, eles conseguem expandir o seu capital, ou seja, eles fazem uma parceria
entre políticos, então o político brasileiro, o político venezuelano, eles viram parceiros e os dois juntos lucram pelos dois países. Então eles conseguem fazer essa manipulação e evitando uma guerra direta, né? Então quando as nações não começam a concordar com as condições do outro, aí começa a guerra, como há em Estados Unidos, houve com a China, né? Esses conflitos que há, então, por exemplo, na própria Coreia do Norte com os Estados Unidos, alguns tratados não foram aceitos, então devido a isso eles ficaram fazendo ameaça um para o outro. Então assim que é o relacionamento deles, mantendo essa possibilidade de guerra, então isso favorece com que eles cresçam, que eles consigam aumentar. E no último capítulo, por fim, seu nível de roubo, ele vem trazendo a história do poder estatal, né, e o poder social. Então, ou seja, a nossa sociedade, que nem eu estou dizendo aqui para vocês, com essa revolta perante ao Estado, que não somos nós, né, são outros indivíduos, ladrões que estão roubando, que não têm eficiência no que faz. Então, o poder social e o poder estatal são diferentes e eles estão sempre em conflitos, pois o poder estatal ele é o único que tem o monopólio da força, por isso que ele consegue estar sempre manipulando a população. Então, com essas ideologias também ele consegue manipular. E, claro, essa batalha entre estatal e o social sempre existiu, sempre. Eu acredito que agora estamos chegando num fim, talvez com o andamento dessas criptomoedas, com esses outros fatores que estão estimulando com que o povo, a população, tenha a sua autonomia guardada sem a necessidade de prestar informação ou prestar esclarecimento com o governo, ou você está contribuindo com o governo de certa maneira, você conseguir fazer isso de uma forma autônoma, então sem que o governo possa fazer nada. Então existe formas agora que o poder social está ganhando força e não há nada que o Estado pode fazer por isso. Então eu acho isso particularmente muito lindo, muito bonito, e isso caminhando, claro que não vai ser nessa geração, talvez na outra, mas acho que vai demorar um pouco mais. Mas estão arrumam um fim dessas brigas entre Estado e social, em que o liberalismo ele consiga ganhar forças, em que o indivíduo ele tenha sua autonomia, em que o indivíduo ele tenha mais liberdade econômica. Então esse poder, a história, né, sempre existiu, de acordo com o próprio livro. Então no livro ele fala que ele tem fé que essas duas forças irão parar de brigar, porque não terá mais porquê, né, brigar. Mas claro, continua essa luta entre sociedade que busca um liberalismo, baixa do poder estatal e aumento do poder social. Isso eu acho que é interessante a gente lutar por isso, lutar por essa queda do Estado e não pensarmos em nós precisamos do Estado, precisamos de um hospital, a gente precisa desses órgãos federativos, esses órgãos estatais. Então a gente precisa esquecer essa ilusão, precisamos esquecer esse velho, né, e partir para o novo. Eu acho que isso é importante, a gente seguir rumo a um progresso mais libertário, um progresso mais livres, né, e sair dessa escravidão que o Estado nos condiciona. Então por esse vídeo é só, queria fazer um breve resumo, já passou de 15 minutos. Mas é isso, né? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva no meu canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.